Massacre. Parte 2. Mas que merda acabou de acontecer? Ninguém pôde responder imediatamente. Todas as criaturas vivas que compunham a ala esquerda do exército do reino, não apenas humanos, mas também seus cavalos, desmoronaram de repente no chão como marionetes cujos cordéis haviam sido cortados. Os que perceberam a resposta primeiro foram as tropas imperiais, armadas à distância. Demorou um pouco para a mente humana analisar adequadamente os eventos que acabaram de acontecer diante de seus olhos. Então, depois de um pequeno atraso, gritos de pânico se elevaram no ar, tornando-se uma grande onda que engolfou todo o exército imperial. Certamente, eles sabiam que a Inzo Algon iria lançar uma magia depois que ele tivesse implantado seu círculo mágico. No entanto, quem poderia ter antecipado isso? Quem poderia imaginar que ele lançaria uma magia tão horrível? Quem poderia imaginar que ele havia lançado uma magia que mataria 70.000 pessoas, um número maior do que todo o exército imperial, em um instante? Os cavaleiros imperiais duvidavam de seus olhos, mesmo quando oravam a quaisquer deuses em que acreditassem. Eles oraram para que o povo do reino não estivesse morto. Eles rezaram para que tal magia terrível não existisse neste mundo. É claro que, ao perceberem a verdade diante de seus olhos, que nenhuma única pessoa havia se levantado de onde haviam caído, estavam plenamente conscientes, suas esperanças não passavam de uma ilusão. Mesmo assim, não havia como aceitar isso. Não havia como aceitar isso como realidade. O homem aclamado como um dos mais fortes do Império, um dos 4 cavaleiros, Nimble, só podia trincar os dentes em terror e olhar estupidamente para a ala esquerda do exército do reino. Ninguém se levantou de novo. Essa era uma realidade que era horrível demais para ser aceita. Não, a terrível verdade não poderia ser descrita apenas com estas simples palavras. A Inzo Algon, esse lançador de magia sozinho, era um monstro que podia sobrepujar as nações forjadas por homens e obliterá-las da mesma maneira que uma criança derrubaria um castelo de areia. Essa era uma realidade que estava além da capacidade de qualquer palavra para descrever. O pânico que envolvia o exército imperial gradualmente desapareceu como água drenada. No final, todos simplesmente ficaram em silêncio, incapazes de falar. No entanto, um ruído estranho surgiu no silêncio da formação do exército imperial. O barulho nasceu de muitos sons se misturando em um grande clamor. Era o som de cada cavaleiro rangendo os dentes. Este foi o terror nascido de perceber que o império, onde eles e suas famílias viviam, agora estava à beira da extinção, assim como o reino. Este era um entendimento que se eles se atrevessem a levantar as mãos contra a Inzo Algon, aquela mesma magia terrível poderia acabar sendo usada em si mesmos. Sob essas circunstâncias, Nimble de repente pensou em alguma coisa. Que tipo de expressão faria um lançador de magia como este, que poderia afligir uma bruxaria que poderia abater os vivos em quantidades que incomodavam a compreensão mortal? Que tipo de expressão ele tinha? Sem mover o rosto, ele espiou o monstro ao lado dele, mas tudo o que viu foi indiferença. Como pode? Como isso pode ser possível? Como alguém pode ficar assim, ser tão calmo? Mesmo depois de tirar 70.000 vidas? Eu sei que num campo de batalha as pessoas morrem. Os fracos perdendo suas vidas é apenas o esperado. Mas mesmo assim, ele não deveria sentir algo em seu coração depois de matar tantas pessoas. Pesar ou culpa seria a resposta natural. Se ele sentisse alegria ou excitação, isso poderia até ser compreensível, considerando o quão atípico era isso tudo. Contudo, essa indiferença é algum tipo de reação defensiva para proteger seu coração? Não, isso deve ser um cenário familiar para um monstro como ele. Não há alegria sádica ou pena em seu coração, é como quando um ser humano esmaga formigas. O que é ele? Por que isso está acontecendo? Porque alguém assim existe no mundo? Precisa de algo? E ei! As palavras soaram como uma estaca de aço frio o perfurando. A resposta de Nimble à pergunta foi um grito estúpido. Não, nada mesmo. Essa magia de agora foi magnífica. Nimble agradeceu silenciosamente por ainda conseguir falar. Mais do que isso, o fato dele poder elogiar a Ain sob tais circunstâncias era nada menos do que louvável. Ah!
O elogio desesperado de Nimble foi respondido por um riso fraco. Eu te ofendi? Não, de forma alguma. Você disse que a magia de agora foi magnífica, não disse? Sim. Valia a pena rir disso. O suor escorria pela testa de Nimble como um rio. Depois de ver as consequências terríveis de irritar essa pessoa, ele não tinha intenção de incorrer em sua ira. Por favor, fique calmo. Embora, devo dizer, essa magia ainda não terminou. Agora é que o verdadeiro espetáculo começa. Afinal, quando alguém faz uma oferenda à deusa negra da boa colheita, ela retribuirá nos presenteando com sua prole. Aquelas crianças são fofas e adoráveis. Sim. E assim como frutas maduras cairiam na terra na plenitude do tempo. Como antes, os cavaleiros imperiais foram os primeiros a testemunhar. Esperava-se que os cavaleiros, observando de longe, de uma distância segura, o vissem primeiro. Por se sentirem seguros, ousaram espiar para fora das fendas estreitas de seus elmos. Depois que o vórtice de morte ceifou as vidas dos soldados do reino, algo apareceu no céu. Uma esfera negra repulsiva que parecia poluir o mundo com sua própria presença. Então, quem no lado do reino viu isso? Era mais provável que as tropas da ala direita, que não tinham linha direta de visão para o que tinha acontecido do outro lado. Eles sentiram que algo anormal estava acontecendo, mas não sabiam exatamente o que, e quando eles olharam ao redor para descobrir o que estava acontecendo, eles a viram. Como se seus olhos estivessem sendo guiados, os soldados ao lado deles perceberam. Dessa forma, todos os habitantes das planícies Katze, que se haviam reunido para fazer a guerra, acabaram olhando em silêncio a esfera flutuando no céu. A esfera, que se assemelhava a um buraco no céu, era como uma teia de aranha aberta. Uma vez que se visse, não se podia afastar. A esfera negra cresceu lentamente. Seja lutando ou fugindo, nenhum humano conseguia pensar em lutar ou fugir. Tudo o que podiam fazer se resumia a encará-la, como se tivessem algum problema mental. E finalmente, a fruta amadurecida caiu. De uma forma completamente natural, a esfera em queda se desfez quando tocou a terra. Ela explodiu como um balão de água batendo no chão, ou talvez como uma fruta madura fazendo o mesmo. Estava cheio de algo que se espalhou do ponto de impacto. Era algo como alcatrão de carvão. Absorvia a luz, como uma onda de aderência negra infinitamente expansiva, e engoliu os cadáveres dos soldados do reino. Informado por um estranho instinto, ninguém achou que terminaria ali. Eles tiveram uma premonição, isto seria apenas o começo. De fato, este foi o começo de seu desespero. De repente, uma vasta árvore cresceu do alcatrão negro que cobria a terra. Não, isso não era nada tão agradável quanto uma árvore. No início, havia apenas um deles, mas depois se multiplicou. 2, 3, 5, 10, esses objetos ondulavam na ausência do vento. O que cresceu lá foram tentáculos. Meieieieiei. De repente, eles ouviram o adorável balido de uma cabra. Não foi apenas uma cabra. Era como se um rebanho de cabras tivesse surgido do nada. Como se atraído pelo som, o alcatrão se contorceu e pareceu vomitar alguma coisa. Era algo muito estranho, pouco natural. Tinha 10 metros de altura. Se incluíssem o comprimento dos tentáculos, esse número ficaria incerto. De relance, parecia um tipo de nabo. No lugar das folhas, tinha inúmeros tentáculos negros, e sua porção espessa de raízes era como um pedaço de carne coberto por protuberâncias assustadoras. Abaixo, havia 5 pernas, como as de uma cabra, com cascos pretos. Fissuras apareceram na parte que se parecia com uma raiz, uma espessa camada de carne coberta por protuberâncias. As fissuras abriram em vários lugares ao mesmo tempo. E então, meieieieiei. O adorável balido das cabras saía das fissuras. De suas bocas escorriam líquidos pretos e viscosos. Havia 5 deles. Eles exibiram seus corpos hediondos para todos nas planícies Katze. A cabra negra de 1000 crias. Esses monstros apareciam em proporção ao número de mortes causadas pela magia de Superaba atributos para a Mãe Negra e Shub-Nigurat. Mesmo não possuindo habilidades especiais poderosas, elas eram extraordinariamente resilientes. Além disso, todos estavam perto do nível 90. Em outras palavras, isso se tornaria uma tempestade de carnificina.
Além do adorável balido das cabras, tão doentiamente doce e fofo que fazia as pessoas quererem vomitar, não havia outros sons. Isso porque todos se recusaram a falar, não querendo acreditar ou aceitar que os eventos que se desenrolavam diante de seus olhos estavam realmente acontecendo. Mais de 300 mil, ou contando apenas os vivos, 235 mil pessoas estavam reunidas aqui e nenhuma delas conseguia dizer nada. Em meio a tudo isso, Ains riu com vontade. Maravilhoso! Isso é um recorde. Em toda a história, eu posso ser o único que já conseguiu chamar 5 ao mesmo tempo. Notável. Eu devo agradecer a todos que morreram aqui hoje. Em circunstâncias normais, ser capaz de chamar uma das crias negras não era ruim. Ser capaz de trazer 2 era uma raridade. E agora haviam 5. Assim como um jogador que estava comemorando por superar seu próprio recorde, Ains ficou muito feliz pelo fato de ter estabelecido esse novo recorde. Nem sequer se importou em ter sacrificado dezenas de milhares de pessoas para consegui-lo. Embora, seria melhor se houvesse mais, 5 é o limite máximo. Não seria incrível se eu conseguisse maximizar? Parabéns! Como esperado de Ains-sama. Ain sorriu sob sua máscara enquanto Mari o elogiava. Obrigado, Mari. Depois disso, Ain se virou para encarar Nimble, o que assustou o pobre homem. Seu rosto estava em algum lugar entre lágrimas e risos enquanto ele elogiava Ains também. Parabéns. Obrigado. Ains estava de bom humor ao entregar sua resposta. A emoção sincera no rosto de Nimble mudou o coração de Ains. Então, ele se lembrou de seus dias como jogador em Yggdrasil, de como ele tinha ficado igualmente emocionado quando viu pela primeira vez a conjuração do Ishub-Nigurat. Magias chamativas ou poderosas podem abalar os corações das massas. Bem, isso era de se esperar de uma das magias mais populares de Yggdrasil. Quando eu disse que ia lançá-la, Albedo e Demiurgo não paravam de me elogiar. Um ruidoso chiado metálico veio das fileiras do exército imperial. Foi o som da armadura raspando umas nas outras. Os soldados estavam tremendo, mas quem poderia rir deles? O rei feiticeiro tinha rido alegremente depois de lançar uma magia de convocação tão horrível, ninguém podia ouvi-lo e não irromper em arrepios. Todo cavaleiro imperial presente pensava a mesma coisa. Que a ira de Ains ou Algol jamais recaia sobre nós. Parecia mais uma oração aos deuses. Enquanto os soldados oravam com fervor atrás dele, Ains começou a próxima fase. Ele sentiu que já havia feito o suficiente, mas estava de bom humor, e achou que seria melhor matar um pouco mais, só para garantir. Desta vez, seu objetivo era proclamar o poder de Ains ou Algon, um praticante das magias de Superaba, para as nações aqui reunidas. Esse objetivo foi alcançado. No entanto, deixar esses lacaios desaparecerem seria uma vergonha. Seria um desperdício. Ains bufou. Se ele tivesse uma língua, ele estaria lambendo os lábios em antecipação. Foi uma alegria que ele não pôde sentir em Yggdrasil, a alegria de poder conduzir 5 crias negras simultaneamente. Vamos tentar. Invada-os, meus queridos cordeiros. Ao receberem o comando de seu invocador, Ains, as crias negras começaram a se mover lentamente. Suas 5 pernas de cabra se moviam a um trotar bizarro enquanto seguiam em um movimento rápido. Não era tão gracioso, mas bem intenso, e talvez alguém pudesse sorrir ao vê-lo. Contanto que não viessem em sua direção, é claro. Seus vastos corpos moviam-se levemente, e as 5 crias negras irromperam correndo enquanto se dirigiam para o exército do reino. Certo, tem 3, não, 4 pessoas que você não pode matar. Eu absolutamente as proíbo de prejudicá-los. Quando ele recordou as 3 pessoas que Demiurgo desejava que a vida fosse poupada, Ains enviou um comando mental para as crias negras. Um soldado do exército real murmurou para si mesmo, longe dos monstros inumanos. Isso é um sonho? Claro, ele não recebeu resposta. Os olhos de todos estavam fixos na cena que se desenrolava diante deles e haviam perdido o poder da fala. Era como se as almas deles tivessem sido arrancadas. Ei, me diz, estamos sonhando? Eu devo estar sonhando, né? Tá mais para um pesadelo desgraçado. Na segunda vez que a pergunta foi feita, alguém conseguiu responder.
Mas suas vozes soaram como se quisessem fugir da realidade. Impossível. Não quero acreditar nisso. Pensamentos como esse se espalharam pela infantaria. Mesmo quando as formas pesadas cresciam cada vez mais, mesmo quando os seres inumanos se aproximavam deles, eles ainda não queriam aceitar que isso era realidade. Se fossem simples monstros, talvez pudessem reunir coragem para erguer suas armas. No entanto, os monstros que apareceram depois que uma ala inteira do exército, um total de 70.000 pessoas, foram massacrados em um instante, então não poderiam ser monstros simples. Era como assistir a um furacão avançando, e ninguém conseguir reunir coragem para enfrentar a tempestade. Os seres gigantescos e bizarros galopavam agilmente com suas pernas maciças, fazendo sua investida com velocidades incríveis. Pebem suas lanças. Uma voz soou. Aquele grito alto e estridente veio da boca de um nobre. Seus olhos estavam vermelhos e espuma salpicava os cantos de sua boca, prejudicando a dicção. Levantem essas lanças. Bejem suas lanças. Ergam as lanças se quiserem viver. Embora estivesse completamente fora de si, e o medo advindo da loucura tornasse difícil de entender o que estava dizendo, os soldados ainda conseguiram entender a ordem para levantar lanças, e eles sabiam que era provavelmente o melhor comando que ele poderia ter dado. Agindo em reflexo, os soldados levantaram e fixaram suas lanças, formando uma linha de lança apoiada. Eles afundaram os espigões firmemente no chão, de modo que a velocidade de seus oponentes só os prejudicaria quando avançassem sobre as pontas. Embora essa formação fosse quase inquebrável pelos cavaleiros imperiais, os soldados do reino imaginavam, em algum canto pequeno e isolado de suas mentes, que ainda mantinha a sanidade: fiquem longe de mim. Enquanto se agarravam às minúsculas lanças. Porém sentiam que era sua única chance de salvação. Dada a velocidade com que essas criaturas bizarras se aproximavam, a fuga provavelmente seria impossível. Mesmo se eles corressem com toda a sua força, eles ainda seriam esmagados por trás. Eles rezaram para que os monstros não viessem por eles, mesmo enquanto se preparavam para sua investida. Os monstros, que pareciam pequenos à distância, se aproximavam com uma velocidade assustadora. Ao se aproximar, a terra começou a tremer como terremotos vindos de seus cascos, o coração dos soldados começara a bater loucamente. Então, quando seus corações pareciam que estourariam em seus peitos, as silhuetas enormes estavam sobre eles. Era como rochas imensas esmagando um ninho de ratos. Os soldados do exército real ergueram inúmeras lanças em mãos trêmulas. Mas de que servem elas contra os corpos maciços e sólidos das crias negras? As lanças quebraram como palitos sem sequer arranhar a cria negra. Os corpos maciços das crias negras pisotearam o exército real sob os pés. Lascas de incontáveis lanças quebradas voavam pelo ar. Apesar de terem esmagado a resistência sem significado que nem sequer contava como resistência, crias negras da cabra negra de 1000 crias eram misericordiosos à sua maneira. Não houve dor. Não havia tempo para que suas vítimas sentissem dor antes de serem esmagadas sob o peso titânico da investida das crias negras. Os soldados empunhando as lanças nem sequer tiveram tempo para perceber que as lanças que estavam segurando tinham sido pulverizadas por aqueles corpos massivos. Tudo o que viram foram sombras negras desabando sobre eles. Eles gritaram, desesperaram e clamaram. Os pedaços de carne voaram pelo ar. Eles não vieram de apenas uma ou duas pessoas, mas dezenas, centenas de vítimas. Foram esmagados pelos enormes cascos e jogados, não, arremessados pelos tentáculos ondeantes. Sejam patrícios ou plebeus, agora todos faziam parte dos mesmos pedaços de pasta de carne ensanguentada. Alguns deles tinham famílias em seus vilarejos. Alguns tinham amigos deixados para trás. Alguns tinham pessoas esperando por eles. Mas uma vez enterrados na lama rubra, nada disso importava mais. As crias negras tratavam a todos da mesma maneira, concedendo morte sem tipo algum de preconceito. Certamente eles devem ter ficado satisfeitos depois de esmagar incontáveis seres humanos, mas eles não mostraram sinais de parar. As crias negras continuaram a correr. Elas correram. Não pararam por já estar no meio das forças do reino, simplesmente seguiram em frente. Gaaah!
Abá! Pare! Me salvem! Não! Uá! Os gritos aumentaram toda vez que aqueles gigantescos cascos pisoteavam. Misturava-se com o som de humanos sendo esmagados sob as poderosas pernas de uma das crias negras, assim como o som enquanto graciosamente eram arremessados pelos tentáculos. Um som que os homens nunca ouviram antes continuou sem fim. Pisoteados. Que palavra melhor havia para descrever essa cena? Várias pessoas desesperadamente empurraram seus piques para a frente. As crias negras, cujos corpos eram enormes e que não tinham intenção de evitar os ataques, foram atingidos pelas pontas. Como esperado, esse tipo de lança não podia perfurar profundamente o suficiente para causar danos a seus corpos duros como couraças. Eram massas de músculos duros como ferro e embainhadas por uma pele grossa e emborrachada. As crias negras não zombaram da resistência fútil dos soldados, mas simplesmente avançaram. Antes que os soldados percebessem que sua resolução fatal era insignificante, as crias negras já haviam atingido a porção mais central do exército do reino. Fujam! Fujam agora! Eles ouviram os gritos à distância. Em resposta, todos os soldados começaram a fugir. Era exatamente como um enxame de aranhas se espalhando em todas as direções. Mas claro, as crias negras eram muito mais rápidas que os seres humanos. Splat! 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 Os sons de seres humanos sendo esmagados até a morte, transformados em pedaços de carne, continuaram sem trégua. Como se tivessem chegado em uma terra árida, 3 dos monstros atravessaram a coluna central do exército, aproximando-se da ala direita em meio a respingos de sangue e tripas. Em instantes, eles estariam nas tropas de Raeven. Retirada! Retirada! A maneira como Raeven gritava essas ordens estava mais para um gemido. Eles não podiam lutar contra esses monstros. Eles não devem jogar suas vidas fora sem motivo. Quando ouviram as palavras de Raeven, os soldados ao redor largaram as armas e fugiram em pânico. É claro que, uma vez que havia muitas pessoas, era impossível para elas se movimentarem livremente. A princípio, ele havia sinalizado uma retirada ordenada. Ele o fez assim pois estava desconfiado de um ataque por trás, mas agora percebeu que o tempo que ele tinha desperdiçado fazendo isso foi um grande erro. Ainz ou Algon, que tipo de criatura, que tipo de lançador de magia você é? Ele o subestimou. Bem, ele não o fez de propósito. Depois de considerar as palavras de Gazef Stronoff, ele o via como um inimigo do mais alto nível imaginável. No entanto, tudo o que podia dizer agora era que subestimara as habilidades do homem. Ele simplesmente não teve a mente aberta o suficiente. Que tipo de mente poderia ter previsto que Ainz ou Algon era tão poderoso? Quem poderia saber que assombroso poder existia neste mundo? Observando as silhuetas dos monstros se aproximando ininterruptamente, Marquês Raeven gritou ordens às tropas que o cercavam. Isso não é mais um campo de batalha, é uma arena de massacre. Apenas corram. Meu senhor! Um cavaleiro disse retirando o elmo. O rei. E o rei? Seu idiota! Não há tempo para isso. Meu senhor! Estão quase sobre nós. Enquanto olhavam na direção dos gritos, os monstros já haviam começado a pisotear os homens em fuga e o esmagamento da ala direita havia começado. Embora parecesse que estavam avançando em direção a eles em linha reta, eles não estavam mirando em Raeven, mas pisoteando a esmo quem estivesse pela frente. Na verdade, as outras crias negras estavam longe de onde Raeven estava. Onde está o rei? Ele está lá. Ele viu a bandeira real na direção em que o soldado apontava, mas uma cria negra já estava caindo sobre ela. Raeven hesitou. O que ele poderia fazer se fosse ajudar? No entanto, se o rei Ramposa III fosse perdido aqui, o país inteiro poderia entrar em colapso. Contudo, deixe isso para o Gazef dono. Raeven tinha fé em Gazef. Ele era um guerreiro digno de louvor do rei. Embora até mesmo ele ainda fosse incapaz de derrotar aqueles monstros, aquelas cabras negras, no mínimo, ele poderia trazer o rei em segurança para fora deste inferno. Marquês Raeven, esse lugar é muito ruim. Por favor, escape o mais rápido possível.
A voz dos ex-aventureiros Orixalcum, os subordinados em quem ele mais confiava, varreu a hesitação de Raeven. Meu senhor! Não soou tanto quanto um grito, mas mais como um berro. Por sua vez, Raeven o respondeu gritando. Eu sei, vamos dar o fora daqui. Na situação atual, com os monstros tão próximos, não havia sentido em disfarçar palavras extravagantes como retirada. Por favor, deixe que eu reunirei os homens. Meu senhor, saia daqui agora e vá para Irrantel. O grito veio de um homem de olhos sonolentos. Embora ele parecesse normal, Raeven não poderia ter confiado seu comando a uma pessoa melhor. O faça. Use meu nome como achar melhor. Eu lido com as consequências. O som dos cascos estava muito próximo. O Marquês Raeven estava com tanto medo que não ousou se virar para ver a exatidão da distância, e seu medo levou-o a esporar os flancos do cavalo com todas as suas forças. Entretanto, o cavalo não se mexeu. Mesmo quando o esporou com mais força, ainda assim não se moveu. Suas orelhas ficaram baixas e o animal ficou inerte. Naquele momento, em meio ao caos, um grupo de cavalos abriu caminho através de uma horda de pessoas em fuga. Os homens de costas agarraram-se aos corpos dos cavalos, aparentemente ignorando as rédeas que balançavam frouxamente. Ironicamente, os cavalos de guerra, treinados diariamente, estavam congelados em pânico, enquanto os cavalos destreinados corriam loucos pelo terror. E pensar que o treinamento teria o efeito inverso. Em primeiro lugar, os cavalos eram animais ariscos. Foi somente após o treinamento que eles puderam ser considerados cavalos de guerra destemidos. No entanto, foi justamente por causa desse treinamento que eles não conseguiram se mover. Suas mentes foram sobrecarregadas, mas não haviam esquecido seu treinamento. Me perdoe. Coração de leão. O sacerdote do deus do vento, Gorandisgard, lançou uma magia de resistência ao medo no cavalo. O cavalo acalmado relinchou alto. Marquês Raeven, vamos liderar o caminho. Obrigado. Com as vozes de seus subordinados desejando fuja com segurança, Raeven incitou seu cavalo a passos selvagens, escoltado pelos ex-aventureiros. Montar um cavalo através de uma multidão conturbada que perdera a disciplina no caos era muito difícil. Mas isso foi possível porque eles já foram aventureiros Orixalcum, que ficaram perto do auge da humanidade. O grupo habilmente se enfiou entre o fluxo de pessoas. Esse lançador de magia é um monstro. Como o mundo pode permitir que alguém assim exista? Raeven amaldiçoou Ainz enquanto seu cavalo galopava em alta velocidade. Merda! Temos que fazer alguma coisa. Preciso pensar em alguma maneira de proteger nosso mundo, nosso futuro. O medo foi provavelmente a razão pela qual ele estava inconscientemente murmurando para si mesmo. Se ele não dissesse nada, se não distraísse sua mente, seu cérebro inteligente provavelmente esboçaria horríveis pesadelos do perigo que se aproximava dele. Quando ele retornasse, precisaria se sentar com o príncipe Zanak e a princesa Renner e elaborar alguma forma de contramedida contra aquele incomparável lançador de magia. Se isso acontecesse, toda a humanidade seria conquistada, não, isso se tivessem sorte. No pior dos casos, toda a humanidade pode se tornar um brinquedo para Ainz ou Algol para serem atormentados até o fim de suas vidas. O som de um estalo de língua passou pelos sons dos cascos do cavalo. Que droga! Meu senhor, por favor, guie seu cavalo para a direita. Estão nos seguindo. Nem olhos aquilo tem. Como nos viu? Gritou o ladino, Lokmeer, que se seguiu com Lund. Tem alguma magia contra isso? Claro que não. Você acha que alguma magia funcionaria contra esse monstro, Lok? Mesmo assim, só vamos saber se tentar. Nem pense nisso. Não faça nada até que seja necessário. Esse avanço pode ser coincidência. Marquês Raeven, mova-se na nossa frente. Nós vamos formar uma fila única. Suas vozes tremiam. De acordo com as instruções, Raeven moveu seu cavalo para a liderança. Então, ele virou o cavalo na direção em que menos pessoas estavam fugindo. O grito de uma cria negra veio de perto, e parecia que iria esmagar seu coração batendo em seu peito. Meieieieiei. Está perto. O suor escorria da testa do Marquês Raeven como uma cachoeira.
Ele estava com tanto medo que não ousou se virar, mas podia sentir o ar atrás dele ficando cada vez mais quente. E então, ele ouviu de novo. Meieieieiei. Filho da puta. Isso é problema. Ele está seguindo como antes. Todos. Preparem-se. Os lançadores de magia responderam aos gritos do líder Boris com suas magias. Reforçar a armadura. Força menor. Ótimo. Escute, Marques Raeven. Vamos receber o ataque do inimigo. Não olhe para trás em nenhuma circunstância e continue fugindo. Havia apenas uma coisa que ele poderia dizer aos aventureiros, que haviam conquistado o medo. Muito obrigado. Entendido. Vamos, pessoal. Oh! Ele podia ouvir os cavalos dos ex-aventureiros se afastando dele. Raeven abaixou a cabeça, fazendo o melhor que pôde para minimizar a resistência do vento. Embora ele não soubesse quanto tempo eles poderiam comprar, ele sabia que tinha que correr o máximo que podia sem olhar para trás. Voltar vivo seria a única maneira de retribuir sua lealdade. Eu vou acabar com você. Fireball. Fortaleza impenetrável. Enquanto cavalgava nas costas do cavalo a galope, Raeven achou que podia ouvir o som dos ex-aventureiros se juntando à batalha, mesmo com o vento assoviando em seus ouvidos. E então, dentro de 2 segundos ele não podia mais ouvir os ex-aventureiros. O que ele ouviu foi o som de um enorme casco pisoteando. Seu coração parou por um instante. Ele abaixou seu campo de visão e viu uma sombra. Raeven fez o melhor que pôde para conter um grito. Ele percebeu que havia uma enorme sombra ao seu encalço, correndo a toda velocidade com um cavalo, e que um longo e grosso tentáculo estava se estendendo para ele. Não. O cavalo galopava como se tivesse em frenesi. Era mais rápido do que Raeven já havia montado. Poderia ter sido o mais rápido que já tinha ido. Mesmo assim, a poderosa sombra ainda se estendia pela terra. Eu não quero isso! Ele gritou. Ele não esperava gritar tão alto. Ele sentiu algo quente espalhando por sua virilha. Raeven forçou os olhos a se abrirem e, sem olhar para trás, forçou o cavalo para a frente. Ele não podia morrer, não agora. Não importava o que acontecesse com o país. Se o país caísse, que assim seja. Se pegarem armas contra Ainz ou algo significava morte, então ele estava disposto a abandonar este país e fugir. Seu idiota. Eu fui tão idiota. Fui um tolo por ter vindo aqui. Me avisaram que Ainz ou algo era forte, eu deveria ter feito qualquer coisa para ter ficado na capital real. Não quero sacrificar nada pelo futuro do reino. Eu não quero isso. Não posso morrer ainda. Ele não podia morrer enquanto seu filho ainda era tão jovem. E ele não podia deixar sua amada esposa sozinha. Eu não. Raeven imaginou a forma de seu filho diante dele. Meu adorável filho. Uma minúscula vida havia nascido. Ele cresceu lentamente. Ficou doente. Naquela época, ele tinha feito um enorme escarcéu por causa disso. A imagem de si mesmo correndo e gritando ordens sem sentido enquanto sua esposa permanecia sentada em silêncio era profundamente vergonhosa. Suas mãos eram macias e suas bochechas estavam rosadas. Quando atingisse a adolescência, ele seria o assunto do reino. Ele acreditava que as habilidades de seu filho superariam as suas. Ele já podia ver traços disso de vez em quando. Sua esposa continuava dizendo que qualquer pai pensaria o melhor de seu filho, mas ele não achava que fosse o caso. Raeven ficou profundamente grato à sua esposa, que lhe deu seu amado filho. No entanto, ele raramente disse isso porque se sentia envergonhado. Talvez seja hora de um segundo filho. Se ele não tivesse chegado a este campo de batalha, ele poderia ter sido capaz de segurar suas mãos. O som dos cascos havia parado. Impulsionado mais pela curiosidade do que pela coragem, Raeven se virou. Tudo o que viu foi a cria negra parada, imóvel, como se congelada no tempo.